Fala, cartoleiro inteligente, tranquilo? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo de dicas de Cartola FC, dicas para você mitar aí no Cartola. E no vídeo de hoje eu vou te falar dicas sobre a escalação para a quinta rodada desse Campeonato Brasileiro. E são dicas para você pontuar bem com relativamente poucas cartoletas. Então vamos lá, que eu vou te dar a escalação que eu escolhi para mim e que eu indico para você também. Vamos lá. A minha escolha de goleiro foi o Diego Alves. Ele, dentre todas as outras opções, ele é um goleiro que está começando agora o Campeonato Brasileiro. Ele estreou na última rodada agora e não foi tão bem, mas ele é um goleiro que historicamente costuma ir muito bem no Cartola FC. E como ele está bem baratinho, 3,96 cartoletas, e está com uma média bem baixa, ele tende a ser um jogador que vai valorizar. E ele indo bem nessa rodada, ele vai ganhar muitas cartoletas aí para você. E eu acredito que ele vai bem nessa rodada, que o Flamengo vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então eu acredito que ele vai ter chances para fazer muitas defesas. Então nessa rodada eu escalei o Diego Alves, levando em consideração o preço que ele está começando agora o Campeonato Brasileiro e a possibilidade de melhora dele aí nessas rodadas. Você pode vir escolher também outros goleiros, como o Vanderlei, que é sempre uma boa escolha, né? O Tiepo está vindo com uma média muito boa e vai jogar em casa contra o Fortaleza. Então o Tiepo, sem sombra de dúvidas, se você tem mais cartoletas aí para gastar com o goleiro, o Tiepo é uma ótima escolha. Talvez o Fábio do Cruzeiro seja uma boa escolha também, porque ele vai jogar fora de casa contra o Fluminense. O Fluminense é um time que costuma agredir bastante o adversário e também vai possibilitar o Fábio fazer muitas defesas. Então também o Fábio é uma boa opção aí, se você quiser escolher. Tem o Marcelo Lomba também, que vai jogar em casa contra o CSA. Ele provavelmente não vai sofrer muitos chutes a gol, porque essa partida deve ser dominada amplamente pelo Internacional. Então o Marcelo Lomba, se você quiser escolhê-lo, vai ser pela segurança de não levar gols. Quando você não leva gols, você já entra com 5 pontos garantidos. Então se você quiser aí uma escolha mais segura, pode escolher o Marcelo Lomba do Internacional, que ele não está tão caro e ele tende a ir bem nessa rodada também. Então agora vamos para as outras posições. Eu optei por um sistema defensivo formado por, em sua maioria, jogadores do Internacional. Então eu escolhi aí o Vitor Cuesta, que ele veio de desvalorização, a tendência é que ele valorize nessa rodada, e essa rodada é favorável ao Internacional não levar gols. Só de não levar gols, cada jogador de defesa ganha 5 pontos. Então eu decidi por 3 jogadores de defesa do Internacional, justamente por isso, porque se o Internacional não levar gol, ele já começa com 15 pontos, você já começa com 15 pontos no seu time. Então eu decidi pelo Vitor Cuesta e pelo Rodrigo Moledo do Internacional. Então essa é a minha dica para zaga. Vou falar agora a minha dica para lateral. Para lateral eu decidi pelo Renan Lodge do Atlético Paranaense e pelo Iago do Internacional. O Iago, pelo que eu falei anteriormente, ele faz parte do sistema defensivo, lateral, tende a não levar gols e o que ele fizer no ataque será uma pontuação a mais. Então eu estou apostando aí que o Internacional não vai levar gols e que o Iago ainda ajude em alguma coisa ofensivamente. Isso vai fazer com que ele pontue muito bem e valorize também, porque ele está vindo de desvalorização e a média dele está baixa. Então a tendência é que o Iago valorize nessa rodada, além de ir bem. E o Renan Lodge eu escolhi porque o Atlético Paranaense em casa sempre é forte. Eu não acredito que o Corinthians vá fazer gol no Atlético Paranaense também. É uma aposta minha, tá? Que o Atlético Paranaense em casa é muito forte, o Corinthians não costuma ser muito agressivo
fora de casa. Então eu aposto aí no Renan Lodge como uma boa escolha para essa rodada. Tá vindo também de desvalorização e a média dele não tá vindo muito boa. A tendência é que ele valorize e a tendência é que nesse jogo especificamente ele vá bem. Então vou falar agora sobre os meus meio-campistas. Eu decidi apostar no meio-campo do Flamengo. Então se você tiver mais cartoletas, você pode estar escolhendo aí o Arrascaeta, que o Arrascaeta pode vir a ser uma boa escolha para essa rodada. O Atlético Mineiro, apesar de estar lá em cima no Campeonato Brasileiro, é um time que está muito inconstante ainda na temporada, está buscando ainda uma formação, está tentando se encontrar no campeonato, e o Flamengo já está vindo um pouco mais embalado. Então eu acredito que nessa rodada seja uma rodada favorável para o sistema ofensivo do Flamengo. Então eu escalaria o Arrascaeta. Como eu estou com um pouco menos de cartoleta, eu resolvi apostar no Everton Ribeiro, que também acredito que vai render bem nessa partida. Está vindo de desvalorização, então eu estou buscando também cartoletas que eu comecei na rodada passada, na quarta rodada. Não joguei as 3 primeiras rodadas, então por isso que eu estou aí buscando também um pouco de valorização do meu time. Valorização junto com pontos, então por isso que eu decidi pelo Everton Ribeiro, que está vindo de desvalorização, está com uma média baixa, a tendência é ele valorizar, e eu acredito que esse jogo seja favorável também para o Everton Ribeiro. E uma aposta minha particular que pouca gente deve escolher é o Rodriguinho do Cruzeiro. O Rodriguinho ele vai jogar fora de casa contra o Fluminense, porém o Fluminense é um time que joga e deixa jogar. Isso favorece muito aos adversários do Fluminense, principalmente se esses adversários forem fortes. Desculpa aí o cachorro latindo, que de vez em quando ele enche o saco mesmo. O Rodriguinho, ele tá vindo de uma temporada muito boa pelo Cruzeiro, então essa é uma aposta que é bem particular minha mesmo. Provavelmente poucas pessoas vão optar pelo Rodriguinho nessa rodada, então é uma dica que eu tô dando aí, que eu acredito que o Rodriguinho vá bem nessa partida, possa vir a fazer gols aí, ou dar assistências, porque o Fluminense, como eu disse, é um time que joga e deixa o adversário jogar. O Cruzeiro, como é um time muito forte, vai aproveitar as chances que o Fluminense dá, os espaços que o Fluminense dá. Então o Rodriguinho é minha aposta para essa rodada. E ficou faltando um, esse um é o D'Alessandro, né? O D'Alessandro não costuma ser um jogador muito bom para Cartola, porém esse é provavelmente o jogo mais fácil do Internacional na temporada, né? Então eu apostaria no D'Alessandro, porque o D'Alessandro, ele, além de estar pegando um adversário bem mais fraco, está jogando em casa, ele está vindo de desvalorização, a tendência é que ele valorize nessa rodada. Ele é batedor de pênalti, apesar dele ter perdido um pênalti na última rodada, não é normal. O D'Alessandro é batedor de pênalti do Internacional, então se houver um pênalti, o D'Alessandro provavelmente vai bater. E esse jogo é um jogo que o Inter deve ser o vitorioso, e o D'Alessandro pode participar aí das movimentações ofensivas do Internacional. Então essas são minhas 3 escolhas para essa rodada: Everton Ribeiro, Rodriguinho e o D'Alessandro. Vou falar um pouco agora sobre o ataque. O ataque eu decidi escolher o Nico Lopes, justamente pelo que eu falei, o Internacional provavelmente vai vencer essa partida com mais de um gol, então eu aposto muito fortemente nos atacantes do Internacional, que eu acho que é certeza de pontuação nessa rodada. Então o Nico Lopes está vindo com uma média muito boa, ele é um jogador que é constante no Cartola pelas últimas temporadas que ele fez. Então o Nico Lopes é certamente uma excelente escolha, você pode optar por ele aí no Cartola FC. Se quiser, tiver com bastante de cartoletas aí para gastar, Bruno Henrique está vindo de desvalorização, ele tende a ir bem nessa partida também, porque o Bruno Henrique é um jogador que historicamente também vem bem no Cartola, e essa temporada em particular o Bruno Henrique está vindo muito bem, ele é o artilheiro do Flamengo na temporada. Eu acredito que o Flamengo vai bem contra o Atlético Mineiro fora de casa, e então o Bruno Henrique também é uma ótima escolha. Assim como o Gabigol. O Gabigol é um jogador de Cartola também, na última temporada ele foi o artilheiro do Brasileirão. E nesse jogo em particular, se você tiver com bastante cartoleta para escolher, você pode optar pelo Gabigol também. Aí você decide, o Bruno Henrique, o Gabigol, ou os dois, se você tiver com bastante cartoletas. Nico Lopes é a minha dica aí que não pode faltar no seu time. Vamos ver outras opções também de ataque. Eu decidi pelo Everton Cebolinha, porque o Everton vai jogar, apesar de estar jogando fora de casa, ele vai pegar um time bem mais fraco,
o Grêmio é um time muito forte, que apesar de estar em 18º no Brasileiro, ele provavelmente vai vencer essa partida, e ele vencendo essa partida, muito provavelmente o Everton vai participar de jogadas ofensivas do Grêmio. Então, essa rodada eu tô optando pelo Everton Cebolinha, tá vindo de desvalorização, a tendência é ele valorizar, tô pensando em pontos e em cartoletas também. Paulo Guerreiro, tá com uma média muito boa, ele tá muito bem no Internacional essa temporada, tá fazendo gols, tá ajudando com assistências, tá chutando bastante a gol. Então Paulo Guerreiro é uma ótima opção aí se você não estiver pensando muito em cartoletas, porque ele veio de valorização, a tendência é que ele não valorize tanto essa rodada, porém a tendência é que ele faça pontos nessa rodada. Então se você quiser optar pelo Paulo Guerreiro também é uma ótima opção. Antony do São Paulo é uma opção que eu escalaria também, porque o São Paulo vai jogar em casa contra o Bahia e tende a ser um jogo que o Antony possa vir bem. Ele está com uma média boa, está vindo de desvalorização, então Antony também é uma boa escolha. Pedro Rocha do Cruzeiro também é uma boa escolha, ele tem uma média boa, está vindo de desvalorização e vai jogar contra o Fluminense, que, como eu disse anteriormente, é um time que joga e deixa de jogar. Como tendo espaços, o Pedro Rocha vai causar transtornos aí para a defesa do Fluminense, então também é uma boa escolha. Agora eu vou te falar o Luan também é uma boa escolha, mesmo no caso do Everton Cebolinha, ele o Grêmio tende a vencer esse jogo, vai jogar fora de casa contra o Ceará, mas tende a vencer esse jogo, então o Luan também é uma boa opção. Você vê que aí que essa rodada está muito boa para atacantes, você tem aí uma infinidade de opções boas que você pode vir a escolher de acordo com a sua estratégia. Estou te passando aí as melhores opções para você filtrar e escolher. Fred, ele costuma ir muito bem contra ex-times, então ele sempre faz gol contra o Fluminense, e ele, apesar de jogar fora de casa, o Cruzeiro tende a marcar gols nessa partida, e o Fred, como é um dos atacantes do Cruzeiro, também é uma boa opção, está vindo de desvalorização e ele está bem baratinho, então Fred fica aí a dica se você quiser escolher. Max Lopes também é uma boa opção, o Vasco está vindo aí com o Vanderlei Luxemburgo estreando, tende a dar uma cara nova para o Vasco vai jogar em casa, precisando muito vencer, que é um confronto direto contra o Avaí, que também está na zona de rebaixamento, o Vasco é o último, então se houver gols, provavelmente o Max Lopes vai participar desses gols, e eu acredito que o Vasco vai fazer gol nessa partida, então Max Lopes também é uma boa opção. E a opção que eu decidi para essa rodada foi o Toró, um jogador que está vindo de desvalorização, um jogador barato, um jogador que está se destacando nessa temporada do São Paulo. Então minha última dica aí para atacante, se você tiver com poucas cartoletas, Toró do São Paulo. Então meu time é basicamente esse, decidi pelo Nico Lopes como o capitão do time, e eu decidi pela quantidade de cartoletas que eu tinha, o Vanderlei Luxemburgo como meu técnico. Porém, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse mais cartoletas, o meu treinador dessa rodada seria com certeza o Odair Hellmann do Internacional, porque é muito provável que o time todo do Internacional faça uma pontuação boa, e isso que faz com que o técnico pontue bem. Então meu treinador para essa rodada seria o Odair. Como eu estou com pouca cartoleta, eu vou optar pelo Vanderlei Luxemburgo, que também é uma boa escolha para essa rodada. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, decida aí a melhor escolha para o seu time. Se quiser seguir minhas dicas, ela está aí, e eu tenho certeza que você, seguindo alguns jogadores desses que eu indiquei, você vai fazer uma pontuação muito boa nesse cartola aí e vai ganhar cartoletas. Então é isso. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei para dar uma moral. Para o YouTube também tá te recomendando mais vídeos meus. Se inscreve no meu canal para você estar sempre recebendo os vídeos quando eu postar. Ativa o sininho para você ser notificado. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.